Projeção astral, um tema tão atual, tão necessário para os dias de hoje. E eu tô com um convidado assim mega especial, que é Wagner Borges, uma pessoa que é tão referência quando o assunto é projeção astral. Então convidei ele para um bate-papo lindo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai contribuir demais com você. Então a gente vai soltar a nossa vinhetinha e aí vocês vão conferir essa entrevista que tá luminosa. Vamos lá. Estou recebendo aqui Wagner Borges, essa pessoa tão querida, para falar sobre um tema que eu acho que é tão atual e tão necessário, né, Wagner? Que é a projeção astral. Querido, uma honra, estou super feliz de ter você aqui com a gente. Oi, Júnior, o pessoal que estiver assistindo a gente aí também. Legal estar aqui para a gente conversar sobre isso. Eu sempre gosto de fazer complementaridade, Júnior, juntar várias áreas e a gente achar um ponto em comum, né? E aí, Sim. do corpo tem muitas abordagens diferentes, tem muitas áreas que trabalham com esse tema, cada uma com uma abordagem X ou Y diferente. O mais legal é o conjunto. E como eu sei que você também gosta muito de alquimia, e temos aí pontos em comum, como o grande Paracelso, que eu sou um Sim, admirador incrível desse grande iniciado aí do século XVI, né? sim, Também toda a parte hermética lá que remonta à tradição grega, o Hermes Trismegisto, sim. ensinamento hermético, o Caibalion aí, já na virada para o século XX. Então, esses temas também se correlacionam com a saída do corpo, só que dentro de um contexto mais hermético, né? Enquanto que muita gente trabalha esses temas hoje por outras vias. Então, o legal é a gente somar esse Sim. hermético clássico com o moderno, aí a gente alcança um pontinho de equilíbrio, dá um papo bem legal. Esse tema projeção, ele era abordado mais em escolas iniciáticas, de uma forma mais religiosa, né, dentro de Isso. religiões, e agora tá saindo desse lugar, né, o Wagner? Fala pra gente um pouquinho. Júnior, se você permitir, eu te dou rapidamente uma parte histórica. No passado, no Velho Egito, a Velha Grécia, a Índia Antiga e a China Antiga, existia o processo iniciático de mestre para discípulo dentro de um templo. Não se passava essas informações em aberto, porque se achava que esses temas eram a coisa mais profunda que existe. Então, tipo assim, um conhecimento profundo não caberia numa mente rasa, e um grande amor não caberia num coração medíocre. Então, mestres das escolas antigas criaram uma seleção, e quem passasse por essa seleção teria acesso aos chamados arcanos ou mistérios, levantar os véus grau a grau dentro dos templos de forma isolada. Isso era assim em todo o Oriente, mas não era por egoísmo deles, não. Era porque a maioria da população, Júnior, adorava milhares de deuses e ídolos, haviam até sacrifícios humanos, então eles queriam preservar o valor da informação espiritual. Enquanto a população adorava milhares de ídolos, aqueles iniciados e mestres sabia que havia uma única presença interpenetrante a tudo, que poderia ter milhares de manifestações, mas no meio da diversidade uma unidade. Então eles faziam provas de seleção de caráter. Você já imaginou, Júnior, alguém que vai levantar o véu do mistério para outro plano com medo do invisível? Nem poderia Sim. entrar. Então eles queriam testar a têmpera para ver se a pessoa aguentaria um alto poder de transformação da consciência e viveria por aquilo, e não por uma coisa do ego, de querer um poder paranormal, mas sim despertar da consciência. Então eles faziam, dentro dos templos, principalmente no Egito Antigo e na Grécia Antiga, uma série de testes chamados iniciação. Então, se o calouro, o neófito, passasse, se tornaria um iniciado. A expressão iniciação e iniciado, Júnior, vem do verbo inir, que é ir para dentro. Ou seja, para dentro do templo, onde alguém experimentado ensinará, e com o passar do tempo você entra no próprio coração e se autodescobre, e aí você percebe que é uma partícula de luz do todo, que você não está aqui só para comer, beber, dormir, copular e morrer, que você tem coisas a aprender, a fazer, e que agora, iniciado num contexto de profundidade, você vai abraçar a luz, você vai descobrir que não é dono dela, você é servidor da luz. E aí era nessa base que os templos antigos funcionavam, daí a expressão grega exo, que é para dentro, guardado, daí esotérico. Aí passou o tempo, quando chegou no século XIX, Júnior, duas áreas abriram a informação, porque se você chegasse até o século XVIII, na Europa, por exemplo, Paris ou França,
e procurasse um livro de vida após a morte, você não achava na livraria. Um livro que falasse de espiritualidade, você não achava. Era tudo meio que esotérico. Aí surgem duas áreas que trazem um assunto à tona, cada uma do seu jeito, sem exigir provas iniciáticas. O Espiritismo, a partir de 1857, com o Livro dos Espíritos, na França, depois a Blavatsky com a Sociedade Teosófica, 1875, nos Estados Unidos, depois na Inglaterra e depois na Índia. Essas duas áreas, o Espiritismo e a Teosofia, abarrotaram de livros as livrarias europeias, livros de vida após a morte, corpo astral, corpo mental, imortalidade da consciência. E isso, então, trouxe à tona esse monte de temas que antes era de domínio mais ocultista. Então, isso fez com que grupos ocultistas também começassem a produzir material em aberto. Entra o século XX, e aí duas coisas atrapalham essa abertura, Júnior, as duas grandes guerras, que eram períodos em que ninguém lançava livros sobre isso. Quando passa a Segunda Grande Guerra, década de 60 em diante, as livrarias começam a ficar abarrotadas de novo de literatura oriental também, espiritual, e já de uma forma aberta. Quando chega o finalzinho da década de 90, a internet arromba a festa, e aquilo que era hermético se torna hoje um clique do computador. Você abre, vê um papo como o nosso, ou algum outro tema de alguém conversando, de uma forma aberta, sem exigir iniciação. Então, em grego, se usa a expressão exo com x, quer dizer, para fora, significa agora está aberto, está explícito. Então, saídas do corpo eram consideradas como temas esotéricos. Do século XIX para cá, principalmente do século XX, temas exotéricos que um dia foram esotéricos. E aí aparecem 1000 grupos e milhares de pessoas falando do tema e contando suas experiências, né? Coisa que no passado era impensável. Então, saímos do nicho iniciático, estamos numa época de grande comunicação, mas uma coisa ainda vigora, viu, Júnior? Os valores. Os valores que os antigos estudavam de despertar do caráter e melhoria da consciência, eles continuam vigindo. E nem sempre, na abertura da informação, as pessoas estão querendo isso. Muitos querem uma brincadeira mística, um poder paranormal, sei lá, para o quê do ego dela, não estão buscando consciência. Então, o mais legal, como você sabe, e tantos outros que estão assistindo a gente, é estudar todos esses temas, não só a saída do corpo, mas buscando melhoria do caráter e da consciência. Júnior, sempre falo para meus alunos, se não for para ser feliz, não adianta nada estudar esses temas. E às vezes a pessoa está toda desorganizada e quer sair para fora do corpo para quê, não é? Sendo Exato. que ela vai encontrar o mesmo caos que ela está internamente. Exatamente. É importante deixar isso. O fato da pessoa sair do corpo, Júnior, ela só é ela mesma lá fora, ela leva o conteúdo dela para fora. Agora, é claro que um caso ou outro, a pessoa pode ver algo que causa um impacto psicológico tão profundo que quando ela volta, ela recomeça tudo. Mas não é a média, a tendência é que a pessoa leve para fora os valores dela. Então, o que a gente pode fazer para melhorar o nível dessas experiências? Melhoria do caráter na vigília. Como é que eu vou querer estar lúcido lá fora se eu não sou lúcido aqui dentro? E a mesma coisa, a pessoa no velório, né, fala assim, ai, agora descansou. Olha, Júlio, isso é uma grande ilusão. Outro dia, eu estava brincando com meus amigos lá de Salvador, que tem aquela história que atrás do trio elétrico só não vai quem morreu. Conversa fiada, tem um monte de Conversa fiada, que é o que mais tem, gente. Então, o lance de descansar, a pessoa está vendo só o corpo físico que agora está quedado. Mas a pessoa não era só o corpo, ela era a consciência. A consciência sai, aí sobrou o corpo, sim. E outra, nem o corpo vai descansar. Porque embaixo da terra, a natureza vai transmutar em outras formas, elementos, porque na natureza nada morre, tudo se transforma. E essa coisa, né, o Wagner, da observação para cima, né, que é o que a gente usa tanto na astrologia, o ato de olhar para, né, para uma coisa mais sutil, para os astros, que é o que os astrólogos, né, principalmente lá de trás, sempre faziam. Quando a gente fala de projeção, não deixa de ser isso também, né? O fato de olhar de uma forma muito mais expandida e não tão aqui travada, tão material, né? Como é isso? Júnior, os iniciados antigos eram apaixonados pelas estrelas, cara. Tanto que o Hermes Trismegisto era considerado o mensageiro estelar. Sim. Na verdade, o Hermes é uma repaginação que os gregos fizeram do antigo deus, o escriba celeste entre os egípcios, chamado então de Geruti, depois Tote,
e depois Hermes Trismegisto. Então, outrora, lá no Egito, as divindades do Egito eram representadas mescladas com forma de animal. O deus Horus, cabeça de falcão, emissário da luz. O Anubis, por exemplo, cabeça de chacal. E o de Jeruti, ou Tote, posteriormente, tinha uma cabeça de Ibis, que era uma ave grande, que ficava matando pequenas serpentes com bico duro na beira do rio Nilo, era adorada pela população. Então, quando imaginaram um escrivão celeste que vai ao céu, aprende com as estrelas e desce para ensinar os iniciados, imaginaram um homem com uma cabeça de Ibis, né? Que é o clássico escriba celeste do Egito. Séculos depois, na Grécia, o que os gregos fizeram na tradição grega? Deram uma remasterizada, tiraram a cabeça da Ibis e botaram a cabeça humana, e passaram a chamar, mesclado, Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, que é uma repaginação do velho de Jeruti ou Tote. E séculos depois, na Europa, Júnior, começaram a associar o Hermes à questão alquímica também, que na verdade não era a busca pelo ouro, era a transformação da consciência por dentro. Então, Hermes, o mensageiro estelar, seja chamá-lo de Tote, de Jeruti, tanto faz, apaixonado pelas estrelas. Então, o fato da gente olhar para cima traz também uma quebra do ego da gente, Júnior, porque a gente se sente pequenininho diante da imensidão e a gente percebe que não sabe quase nada. Então, só nos resta abrir a mente e o coração e expandir a consciência. Agora, a gente tem o dia a dia que a gente tem que equilibrar. Então, o ponto certo, assim, eu olho para cima, mas meus pés estão colados na terra. Então, o ponto certo é o coração, que equilibra céu e terra dentro da gente. Eu vi aquele vídeo teu falando de um processo teu, de uma projeção que você foi levado para um mentor e que de repente um ser tenta parear com você e aí o negócio não acontece. Isso. Eu achei incrível aquele vídeo onde você explica, falando sobre as nossas limitações, o quanto a gente é pequeno mesmo, né, Wagner? Eu paguei mico no espaço. Hoje, Júlio, essa experiência, eu fui levado por uma presença espiritual que é um mentor chinês que aparece há anos para mim, diante de seres que não tinham nem forma, eram só luz, e eles tentavam telepaticamente se comunicar comigo, eu não tinha nível para entender, cara. Quando eu caí dentro do corpo, eu fiquei irritado comigo mesmo, Júnior, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu não entendi? E aí o chinês apareceu e falou assim, quando eu levei você até lá, era para você descobrir que você não sabe quase nada. Eu falei, mas então para que você me levou lá? Para você descobrir isso, que você não sabe quase nada. Então, todas as vezes que, porventura, você achar que é mestre de alguma coisa, lembra do infinito, que só Deus sabe tudo. Então, ele me vacinou, Júnior, para que nos anos seguintes não tivesse arrobo de ego, me tornar babaca, vamos falar, claro, com a parte espiritual, e achar que é diferente de ninguém. Então, ele me deu humanidade, me mostrando que eu não sabia quase nada. Tem até uma vivência numa das passagens do Chico que ele relata isso também. Ele passa uma madrugada toda psicografando, e aí uma desses seres que ele psicografou, ela quer de alguma forma agradecê-lo, e aí ela pareia, né? Ela aparece como uma esfera para ele, não sei se você já viu, e aí ela tenta conectar com o cardíaco dele, mas não acontece da forma que ela gostaria. Você chegou a ver essa... Não tô lembrando dessa passagem, não, mas é similar, realmente. E aí o mentor fala para ele, ela tentou te dar um presente como agradecimento, mas não conseguiu conectar da forma que ela gostaria. Mas, querido, vamos lá. Falando sobre projeção, sobre saída do corpo, é uma capacidade natural de todos os seres. É importante deixar isso claro, né? Eu queria que você falasse sobre. É o seguinte, a saída do corpo, como ela ficou naquele nicho esotérico muito tempo, ficou meio que no imaginário da população, até o século XIX, de que quem teria uma saída do corpo seria um yogi no Himalaia, um iniciado dentro de uma fraternidade secreta. Era esse o imaginário que tinha até o século XIX. Quando entra o século XX, Júnior, e naquela ocasião, o que se tinha? Alguns livros que continham algum capítulo de saída do corpo, mas não tinha uma obra específica de saída do corpo. A primeira é 1908, chama-se In the Beginning of Seaship, um inglês da época vitoriana, O Início da Pureza, do Vincent Newton Turvey, que então lança um livro e diz, eu não moro no Himalaia, eu não moro na pirâmide, eu moro em Londres, e eu tenho essas saídas do corpo natural. Então ele publica o livro, ele era milionário, 1 ano depois ele vai embora, bem jovem, com 37 anos. Ele tinha um problema pulmonar muito sério, então ele ficava acamado a maior parte do tempo, então ele saía muito fácil, porque o corpo dele estava mais fraco.
a energia não segurava. Então ele resolveu, antes de partir, bancar e lançar um livro. A partir do livro dele, onde ele dizia, eu moro na cidade, eu trabalho, eu vou ao banco, né? Isso quebrou um paradigma histórico e outras pessoas, naquela ocasião, que tinham saídas do corpo, se sentiram impelidas a falar também. Aí começa, com o passar de algumas décadas, o surgimento de livros de relatos de saídas do corpo, de pessoas morando em cidades, pessoas de todos os tipos, homem, mulher, alto ou baixo, gordo ou magro, tanto faz, mostrando, então, que a saída do corpo era uma capacidade mais normal do que se imaginava, ou seja, não era um superpoder espiritual, era um potencial espiritual apenas não atualizado. Sabe por quê, Júnior? Porque de todas as áreas que eram herméticas antigamente, a mediunidade, os chakras, essa temática toda, a saída do corpo ficou meio que enganchada no mito, porque a mediunidade, como sempre existiu na humanidade, mas só no século XIX que surgiu um movimento para estudá-la, o espiritismo. Depois de 1908, a Umbanda aqui no Brasil. Sim. Então, tanto o espiritismo quanto a Umbanda impulsionaram o estudo da mediunidade. Então, você tem milhares de pessoas falando, milhares de livros. O estudo dos chakras tem estudos na teosofia, no yoga. Então, você tem movimentos fortes que impulsionaram esses temas, que até hoje se tornaram meio que populares. Você tem um centro espírita em cada bairro, um grupo de Umbanda. Sim. Agora, a saída do corpo tem pouca gente, Júnior, não tem milhares de pessoas falando nela, não tem um movimento grande que possa ser aceito popularmente, então ficou ainda enganchado naquele mito de que só um médium poderia fazer, ou só um iniciado. Quando ela é um potencial natural, como é que eu provo isso, Júnior? A morte é uma saída do corpo, a saída do corpo definitiva. Sim. Qual é o pré-requisito para a pessoa, no caso, sair na hora da morte? Que ela esteja dentro do corpo, que um dia ela entrou enquanto espírita, agora ela vai sair. Então, o potencial da saída já está no pré-requisito da pessoa estar dentro, então ela tem um potencial da saída. Agora, se a pessoa vai desenvolver isso ou não, depende de uma série de coisas, igualzinho a mediunidade. Todo mundo é médium em potencial, mas nem todos vão desenvolver mediunidade. Agora, o estudo disso tudo melhora qualquer capacidade da pessoa e a saída do corpo está no meio desse bolo. Quando a pessoa, na verdade, fica ali naquele estado de quando está acordando, que não consegue se mexer, ou até mesmo quando há aquela sensação de queda, acorda assustada, porque as pessoas não sabem, mas isso é totalmente ligado, isso é projeção de alguma forma, isso, né? Aí eu vou usar as imagens agora para poder ilustrar isso, Júnior. Deixa eu só compartilhar aqui. Pessoal, combinei com o Júnior, eu peguei algumas imagens dos meus livros, eu vou mostrar, porque dá o exemplo visual, Júnior, fica mais fácil das pessoas entenderem, fica mais didático, tá? Sim. Então, aqui a gente tem uma ilustração, que é a capa de um dos meus livros, do chamado corpo sutil, se projetando temporariamente para fora do corpo denso. Esse corpo sutil chamado, muitas vezes, corpo astral, corpo espiritual, perispírito, corpo de luz, psicossoma, cada área chamou por um nome diferente, né? Vamos chamar aqui de corpo sutil, só para facilitar o corpo espiritual. Esse aqui é um dos meus livros, o Viagem Espiritual, onde tem as imagens coloridas. Então aqui, Júlio, você nota que o corpo astral está uma polegadinha para fora do encaixe, mas não totalmente. Sim. A pessoa deitou para dormir, o metabolismo cardiorrespiratório dela desceu, naturalmente, e o padrão de ondas cerebrais desceu, ela apagou. Quando ela acorda um tempinho depois, ela descobre que não consegue se mexer. Por quê? O metabolismo está baixo, as ondas cerebrais estão baixas, e o corpo espiritual está ligeiramente para fora do encaixe, porque o metabolismo está mais tranquilo naquele momento. Então, a pessoa tenta mover o corpo sem perceber que ela está ligeiramente desencaixada e não consegue mexer o corpo, Júnior, porque a energia está toda voltada para o corpo espiritual, porque o corpo humano está com o metabolismo baixo. Aí a pessoa, não sabendo disso, ela fica com medo, a adrenalina dispara no corpo, que é o pulsão básico de sobrevivência, né, instinto, e aí a adrenalina acelerando, o batimento acelera, o corpo recupera o metabolismo e puxa o corpo astral para dentro, dando a sensação de falsa queda. Então, a paralisia e a sensação de falsa queda são por causa deste fenômeno que você está vendo aqui, Sim. Uma cultura parcial, a aura dilatada em torno, e a pessoa está num estado alterado. Se a pessoa ficar quietinha, Júnior, não se apavorar, o metabolismo dela não vai acelerar. O que vai acontecer? Regula. O corpo astral vai continuar a sua sequência automática, né, que era a saída do corpo, como a imagem está mostrando. Sim. Se a pessoa ficasse quietinha, o problema é que as pessoas não conhecem esse tema, ficam com medo, a adrenalina dispara
e aí elas acabam retornando abruptamente. Por isso que o medo atrapalha tanto, não só na projeção, né, Wagner? Exatamente. Quanto num processo ali até de acoplamento com o mentor espiritual, de pareamento com o mentor espiritual, né? Isso trava a gente, né? Isso, porque a adrenalina, ela é produzida pelas glândulas suprarrenais ou adrenais, como são chamadas também. E aí, o medo dispara adrenalina, que é o pulsão automático. Quando a pessoa está com medo, é uma reação, e a adrenalina é disparada pelas suprarrenais, se espalha pelo sangue e acelera o metabolismo, né, para a pessoa se defender ou correr do suposto perigo. Acontece, Júnior, você conhece bem a parte dos chakras, os centros energéticos. Cada um desses chakras está conectado a uma das glândulas do sistema endócrino. Então, o chakra da base da coluna, que capta energia pelos pés e flui até a base da coluna, né, para energizar os ossos, o sangue, é o chakra que liga a gente à terra. Quando a energia sobe pelas costas, ela pega as suprarrenais em cima dos rins, no meio dos músculos intercostais. Então, a energia da terra tende a ser vermelha, né, o pulsão da terra, a cor do sangue. Quando essa energia entra, ela vai animar as suprarrenais. Então, quando a pessoa fica com medo, as suprarrenais disparam a adrenalina. O que acontece? As suprarrenais são sustentadas pelo chakra da base, e o chakra da base é vermelho. Então, para dar descarga de adrenalina, as suprarrenais puxam a energia da base, a aura fica toda vermelha e a pessoa agitada, o batimento acelerado. E aí isso impede qualquer contato espiritual, porque com a energia vermelha espalhada pela aura, isso aterra a pessoa, ela só percebe o meio ambiente humano em torno e perde a percepção espiritual do que estava vendo antes. Até uma pessoa com raiva, uma pessoa com ódio, ela também vai dar uma... Olha, Júlio, eu estava contando outro dia numa live, todo mundo fala espiritualmente, por exemplo, de pessoas desencarnadas mais densas que drenam energia do álcool, de um alcoólatra, ou de um viciado em droga pesada, vampiros energéticos ainda apegados a vícios complicados. Mas ninguém fala do vampiro de adrenalina. Ô, Júnior, pessoas com muito ódio, brigonas, sabe aquelas que falam assim, hoje o dia tá chato porque ela não brigou com ninguém, porque quando ela briga com alguém ou desafia algo, ela se sente forte, porque a adrenalina sobe, aí ela se sente forte, né? E ela atrai alguém igual, né? Exatamente. Aí o que acontece? A aura dela fica toda vermelha, que não é o vermelho só da vitalidade, mas a agitação, a adrenalina rodando. O que acontece? Ela então tem essa carga, ela fica viciada nessa carga, então todo dia ela tem que arranjar uma encrenca, Júnior. Tem algumas pessoas que, inclusive, praticam esportes perigosos para que a adrenalina suba e ela se sinta viva. Então, o que acontece? Ela vicia nisso, ela desencarna, ela não tem mais o corpo físico, nem suprarrenais, nem adrenalina, mas ela tem uma carência agora daquela descarga. Como ela não tem mais corpo, Júnior, ela encosta na aura de alguém para drenar as emoções desse alguém ou estimular medo para que a adrenalina da pessoa suba, a energia do chakra básico torne vermelha e ele drena esse vermelho para ele, um vampiro de adrenalina. E como você sabe, uma das leis herméticas clássicas, o semelhante atrai o semelhante. Então, o ódio, a vontade de brigar, atrai presenças desse mesmo calibre que poderão vampirizar. Você vê no trânsito isso, né? A gente vê Exatamente. No trânsito. Uma coisa que eu acho muito interessante também, Wagner, eu queria que você explanasse, é sobre algumas diferenças. Eu posso naturalmente me desprender do corpo, vivenciar uma projeção naturalmente, mais orgânica, vamos dizer, como eu também posso, alguém me preparar, como um mentor espiritual, me ajudar neste processo, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre. Então, deixa eu mostrar mais uma imagem para ilustrar, tá, Ju? Então, aqui a gente está tendo uma saída do corpo anímica, da própria pessoa, viu, Ju? Natural. É, natural. Muita gente tem projeções espontâneas, né? Aqui são várias imagens, mas em algumas delas, aqui os chakras, em algumas delas, Júnior, olha o que acontece. Tem duas presenças ali, dois mentores ligados à tradição clássica do hermetismo egípcio, aplicando energia, preparando a pessoa e ajudando-a a soltar o corpo espiritual para fora do corpo humano. São projeções assistidas, que têm melhor qualidade, porque você tem guias espirituais guiando, orientando a pessoa. Mas aonde é que isto ocorre com mais frequência? Pode acontecer com qualquer pessoa, Júnior, porque as pessoas, embora elas às vezes nem estudem esse tema, pode ter estudado no passado e já ter ligações anteriores que elas ainda não descobriram. Mas aonde ocorre mais isso? Júnior, vamos supor o seguinte, você começa a frequentar um dado lugar, você tem suas saídas do corpo
vamos dizer assim, carreira solo. Aí você começa a frequentar um lugar e aquele lugar tem um egrégor, uma atmosfera e os guardiões daquela atmosfera. Como você começa a frequentar o lugar, eles conhecem sua assinatura energética. Então você, durante o sono, eles poderão acessar você, já que conhece agora a sua energia, porque está dentro do grupo que eles prestam assistência. Então, durante o sono, eles podem mexer na sua energia e soltar você, porque eles conhecem sua energia, porque já mexem com ela na reunião onde você participa. Então, as experiências solo vão diminuir. Agora você está com carreira com banda, Júnior. Você tem companhias espirituais que estão juntas. E essas companhias têm a ver com o lugar que eu frequento. Ele vai se apresentar... Exatamente. Eu estou considerando um lugar bom, né? Claro. Sim, né? Porque se o lugar for pesado, fizer um mal para o mundo, vai ter companhias pesadas que até poderão ajudar nisso para finalidades ruins, né, Júnior? Nós estamos considerando que quem busca conhecimento nessa área, pelo menos está tentando crescer, melhorar, fazer algo legal. Então, essas presenças sutis, guias, mentores, amparadores, ajudam bastante. Mas, é claro, não costuma ser comum para quando a pessoa ainda não está acostumada com isso. Quando a pessoa começa a mexer com isso, um curador, um médium, um sensitivo, alguém que está estudando bem isso, essa interação aumenta, porque a própria pessoa, no estudo dela, já está se ligando com outras consciências a partir do que ela está estudando. Aqui na frente, deixa eu mostrar uma outra aqui, para ficar mais fácil. Ó, aqui é uma presença de um mentor chinês, ó, ajudando a pessoa e puxando ela para um outro plano. E o mais legal dessa experiência, Júnior, é que eles têm acesso a níveis que a gente não tem. A gente, para chegar no nível espiritual mais alto, tem que fazer muito esforço. Com a ajudinha deles, é como se fosse uma mãozinha dada no puxão. Então, facilita a pessoa chegar em outros níveis. Olha aí, ó. Esse aqui é um dos mentores que trabalha comigo, que o artista Léo Dolfini, que fez a ilustração, eu descrevi para ele, ele fez a imagem do mentor. E ele tem um mantra, um Mani Padme Hum, girando em volta dele aqui, ó, como um turbilhão, um redemoinho de mantra, que é uma técnica de projeção, e uma estrela prânica ali no meio. Aqui, um mentor aqui no outro plano, Júnior, a pessoa fora do corpo aqui, ó, aqui tem outro mentor aplicando energia para ela sair. Quer dizer, dois mentores, um próximo e o outro em outro plano, como se fosse mestre e discípulo, né? Aqui, ó, um mentor de outro plano, passa energia para a pessoa fora do corpo e ela passa para uma pessoa doente. Por que eles fazem isso? Porque a energia do mentor é muito sutil, ele usa a pessoa fora do corpo, porque a energia dela está mais próxima da outra pessoa. Sim, também está aqui. Né? Aqui, o clássico caso do encosto por cachaça, viu, Júlio? Uma entidade grudada para drenar. A energia vem uma pessoa para aplicar um passe. Aqui, uma pessoa numa área de cemitério, bem grossa, bem pesada, uma pessoa fora do corpo e tem um mentor atrás que nem ela está percebendo, né? Porque ele usa a energia dela, porque ela está encarnada, para chegar numa pessoa assim. Agora, essa aqui é melhor. Essa moça desencarnou com uma overdose de drogas. Este mentor, esse caboclo, esse índio aqui, ele quer chegar até ela para ajudar, mas ele é muito sutil. O que ele faz? Puxa a pessoa para fora do corpo e faz com que a conexão energética, chamado cordão de prata, fique mais denso, engrossando a energia dela para chegar na outra entidade. Isso é muito comum com médiuns, curadores, que são doadores de energia durante o sono, para que mentores usem suas energias para soltar esse pessoal mais agarradiço aqui no plano físico, Júlio. Incrível, essas ilustrações ajudam muito a gente entender, né? Elas são do livro, deixa eu mostrar a capa aqui de novo. Esse livro, ele já está, acho que na 5ª edição, Júlio. Viagem Espiritual. Eu pedi para fazer as imagens, pedi para botar as imagens para ajudar, porque o meu pensamento era o seguinte: uma pessoa ela olha a imagem, ela entende melhor do que uma explicação técnica, né? É um livro da editora Luz da Serra, toda livraria grande tem 58 imagens coloridas, Júnior, chama Viagem Espiritual, a projeção da consciência. Qualquer livraria grande tem esse livro, e aí é bem fácil da pessoa conseguir, né? Então, pelas imagens, ela acaba entendendo melhor o tema. Uma coisa que eu também acho muito importante a gente trazer, Wagner, porque quando eu estou projetado, estou fora do corpo, naturalmente eu vou ter contatos espirituais, eu vou ter ali, vou ver uma entidade, um mentor, enfim. Queria que você falasse sobre o que eu vou ver. Vai ter também muito a ver
né, com aquilo que a minha condição mental permite. Ou seja, se eu sou um bandista, eu vou ver um caboclo, provavelmente. Eu vou ver um preto velho. Se eu sou, sei lá, um próprio cristão, eu vou ver uma Nossa Senhora. Porque também tem isso, de que às vezes a gente projetado, esses espíritos vão usar uma linguagem que a gente entende, né? Como é isso? Exatamente, Júnior, você está correto. Há uma tendência natural que a pessoa, na saída do corpo, e não só nela, na clarividência também, na mediunidade, que o contato extrafísico seja mais ligado àquele bolsão energético, àquela egrégora que ela participa. E tem também o fato de que algumas pessoas, às vezes, ficam muito presas dentro de um contexto só, né, Júnior? Mais radicais. Sim. E aí a tendência vai ser mais algo ligado àquilo mesmo. E mesmo que venha um ser de fora, ele vai tomar a aparência de algo que a pessoa gosta para poder ficar mais fácil a comunicação, porque o objetivo ali é a qualidade da mensagem, não é o formato. Agora, quando a pessoa tem a mente aberta e procura somar coisas, ela tende a ver de tudo, Júnior, desde o preto velho ao extraterrestre, desde um cachorro desencarnado a uma bola de luz, porque a mente dela está muito aberta. Então, essa é uma área que, quanto mais abertamente, mais expansiva vai ficar a percepção dela e o nível de consciência melhora, porque ela, estando com a mente aberta, ela admite parâmetros diferentes daquilo que ela, no momento, está entendendo, porque ela sabe que o universo é infinito e tem muita coisa que ela não sabe. Mas há uma tendência natural, como você falou, da pessoa ver as coisas que estão mais afins ao que ela acredita. Por isso que eu sempre aconselho todo mundo que estuda essa área, leia livros variados, de tudo um pouco, de tendências variadas, para a pessoa ter a visão geral, para que a mente dela fique aberta. A mente da gente, Júnior, é igual um paraquedas. Precisa estar aberta, senão a gente cai. Maravilhoso. Ô, Wagner, me fala uma coisa. Eu criei esse link aqui agora para entender, eu queria que você me falasse como você enxerga. Eu, em um certo momento, fiz uma regressão, né? Enfim, tinha curiosidade de vivenciar essa experiência. Até onde você acha que a regressão pode ser uma projeção? Pode ser. Porque eu, por exemplo, na minha regressão, eu me via sendo conduzido, me via em outro lugar, né? Eu não estava necessariamente acessando alguma informação minha. Eu ia mais para lugares mesmo. Como é isso? Vamos lá. A regressão, ela tem de vários tipos, Júnior. Induzida, seja por hipnose. Às vezes a pessoa sofre uma pancada na cabeça, aí vê a vida passar em segundos, aquela visão panorâmica que tem flashes de vidas passadas. Pode haver regressões durante o sonho, pode haver pesadelo que tem a ver com memórias antigas e podem haver saídas do corpo que durante a saída possa rolar uma regressão de memória fora do corpo. O nome técnico é retrocognição, do latim retro, atrás, cognição, que é conhecimento, ou seja, conhecimento anterior. Se você está deitado e alguém está induzindo para você uma vivência retrocognitiva e você entrou num estado alterado de consciência, o que vai acontecer com o seu metabolismo? Ele vai relaxar, as ondas cerebrais vão relaxar, porque você não está na vigília. E aí, neste momento, a aura da tua cabeça pode dilatar e você começar a ver imagens do passado. É a regressão clássica, tá? Agora, num caso ou outro, pode ser que durante a regressão, a soltura da aura seja tão grande que a pessoa sai do corpo, mas ela não se vê no ambiente onde ela está, ela se vê na memória a qual ela foi induzida e ela está fora do corpo ao mesmo tempo. Como pode ocorrer a regressão? Dessa forma que eu estou te falando, só a aura da cabeça um pouquinho para fora e a pessoa vendo imagens. Agora, quando ela se vê conduzida a um outro plano, provavelmente está havendo uma saída do corpo concomitante com a regressão. Não é que a regressão é uma saída do corpo, ela pode causar, por causa do relaxamento, uma saída, assim como pode ver uma saída com regressão ou não. Ou seja, tem vários tipos de regressão e às vezes pode mesclar com a saída do corpo. Muito interessante, eu acho que é uma curiosidade comum. Eu tenho muitos seguidores aqui, Wagner, que são praticantes da Umbanda, né? Praticam Umbanda, praticam Candomblé. Então, eu vi vários vídeos seus, você falando sobre esses contatos, não só com mentores, como com seres que já estão em dimensões diferentes. Queria que você falasse um pouquinho dessa vivência tua. Como foi que você viu um primeiro entidade, um primeiro mentor? Como é essa relação tua? Olha, como eu trabalho de forma universalista, eu tenho amigos de todas as áreas e faço palestras em grupos os mais diversos, desde grupo hermético, de Umbanda, Espiritismo,
maçom. Então eu tenho muita amizade. E desde cedo, desde a adolescência, quando eu comecei a ter as saídas do corpo, Júnior, eu tinha 15 anos lá no Rio de Janeiro, né? Eu estou morando em São Paulo já desde o início da década de 90, mas eu sou do Rio. E lá no Rio, assim, entre os 15 e os 18 anos, eu estava me descobrindo com as saídas do corpo espontâneas e eu não tinha com quem conversar. Era a década de 1970, não tinha essa abertura que tem hoje. Então, eu procurava ir nos lugares da época no Rio de Janeiro para tentar entender o que estava acontecendo, porque eu, dentro da minha inocência, como adolescente, eu achei que nos grupos espirituais organizados eu poderia ter um encaminhamento para entender o que estava rolando, que eram saídas do corpo espontâneas. Minha surpresa, Júnior, eu entrava nos lugares, notadamente no Rio de Janeiro, grupos espíritas daquela época, e alguns grupos de Umbanda que eu também ia, sempre tentando me entender, as pessoas ficavam assustadas quando eu falava da saída do corpo, e ainda achavam que aquilo era perigoso, cara. Além de eu não ter informação dentro daquelas áreas, o pessoal ainda tentava me demover das saídas do corpo, porque naquela época haviam mitos de que uma entidade poderia entrar no seu corpo, que é um absurdo, ou de que poderia partir sua ligação com o corpo. Nada disso é real, eram lendas antigas de uma época em que a informação não estava em aberta. Então, ali, quando eu acabava indo para tentar entender, e depois, quando o pessoal me conhecia, passava aquele susto e tal, o pessoal falava assim: Júlio, você não quer vir aqui contar um pouquinho dessas experiências para nós? E aí eu comecei, aos 19 anos, a dar palestra, cara, em grupos de Umbanda, grupos espíritas. E aí um desses grupos espíritas, a Fraternidade André Luiz, no Rio de Janeiro, tinha uma sessão de desobsessão, e eu, indo lá, eu comecei a frequentar a sessão de desobsessão, e ali a minha mediunidade, ela foi ostensivamente aparecendo. E aí o que aconteceu? A maior parte das experiências eu comecei a ver mentores na saída, que eram os mentores da Fraternidade André Luiz naquela ocasião. Sim. Então eu comecei a ver entidades de vários tipos. E na Fraternidade André Luiz, o pessoal tinha a mente aberta, eles gostavam de ir a Matiz, podia manifestar Preto Velho. Então era um grupo espírita mais eclético, mais universalista. Então eu comecei a ver seres espirituais de todos os tipos, né? E como eu estava frequentando a reunião, eu já estava me acostumando com aquilo, e ao mesmo tempo eu estava lendo de tudo, ocultismo, yoga, umbanda, espiritismo, tentando entender. Então eu já estava meio que preparado, porque o conhecimento, a leitura do que eu estava fazendo, me preparou. Quando eu tinha 17 anos, até então eu estava tendo saídas do corpo desde os 15, 2 anos, mas não estava vendo nada, eu saía do corpo, via meu corpo, via o quarto, às vezes eu via a cidade do Rio de Janeiro, eu estando bem alto, mas o que acontece? Na sala da minha casa, eu morava com meus pais e meus irmãos, tinha 17 anos, tinham 8 espíritos me esperando, ô Júnior, mas não é bolinha de gás, luzinha violeta, 8 pessoas extrafísicas, humanas, vestidas de branco, você olhando para eles, você vê translúcidos através deles, você vê que são pessoas, mas extrafísicas. E aí eu percebi que espíritos eram pessoas, Júnior, não eram seres sobrenaturais. E um deles estendeu a mão e falou assim: olá, como vai? Como a gente faz para se cumprimentar? E eu estendi a mão extrafísica, toquei a dele e falei... E aí ele falou assim: nós estamos observando suas saídas do corpo desde a primeira vez. Já estava na hora de nos conhecermos. E foi aí que eu comecei a perceber esses mentores, vamos chamar assim, ou guias, ou amparadores. E a primeira coisa que eu falo para as pessoas: não são divindades, não são deuses, são pessoas extrafísicas, viveram aqui um dia, estão numa condição legal do lado de lá, e como irmãos mais velhos na jornada, ajudam os irmãos mais novos. Sim. Estão encaixados aqui na prova, e a minha relação com esses mentores sempre foi assim, muito democrática, nesse sentido de liberdade, Juno. Eles não são meus donos, não são, e ao mesmo tempo não são meus secretários. Nós somos pessoas evoluindo. Eu estou dentro do corpo, eles estão fora. Sim. Na saída do corpo a gente se encontra, na mediunidade eles vêm de lá para cá. Mas eles existem. É claro que tem muita gente cética que acha que é a criação da mente. Tem um monte de gente cética, refratária e contra qualquer coisa espiritual, seja por parâmetro materialista ou por radicalismo religioso. Tem alguns que acham que aquilo é do diabo. Eu não vi nada disso. Faz parte do processo da pessoa. Exato. Mesmo, né? Eu vi pessoas fora do corpo e eu procuro sempre passar isso, Júnior, de uma forma natural. Eles não são sobrenatural. O mundo espiritual é da onde a gente veio. Nós estamos aqui por um tempo, igual o aluno vai para a escola, né? Mas o aluno tem sua casa original. Então, sair do corpo e ir ao plano original da onde você veio não pode parecer estranho. Isso tem que ser normal
porque é a nossa procedência original. É que aqui dentro da matéria, revestido de corpo, com a mente um pouco entorpecida só pela coisa material, a gente perde um pouco daquela originalidade espiritual que a gente tem. Mas o legal Júnior, você está aí, de repente você sai do corpo, vamos lá, aparece o Paracelso desencarnado na sua frente. E aí você fala, caramba, é o Paracelso. O que ele vai chegar? Ele vai falar para você, Júnior, tranquilo, sou só mais um espírito nesse universo de Deus, sou só mais uma pequena estrela no turbilhão de estrelas do universo, você também, vamos conversar, estou vendo que você está estudando, em que eu posso lhe ajudar, meu filho? Sabe, aquele contato muito bacana, tete a tete, e não você falando assim, ai meu Deus, é a divindade Paracelso, ai, ajoelhar para o cara, não. É que isso eu acho que é um contexto muito religioso até, exatamente, né? É legal isso, a naturalidade do contato, ela torna esse contato mais humano, João. Sim, porque às vezes é isso, a religião e tantas outras coisas fazem com que a gente coloque esses seres num lugar muito, né, grandes, né, e na verdade são irmãos espirituais, irmãos estelares, irmãos, né. Só para considerar, porque às vezes pode ter alguém assistindo, as pessoas elas polarizam muito por falta de informação, então você fala assim, olha, Wagner, eu saí do corpo e encontrei uma entidade. Tem gente que fala assim, eu acho que esses caras estão falando de espiritismo ou de umbanda porque estão falando de espíritos. Que nada, os espíritos existem, independentemente da doutrina X ou Y, sempre existiram, e nós também somos, apenas estamos encaixados na matéria. Então, o contato espiritual que a gente está conversando aqui é no sentido mais aberto possível, né? Acontece com gente de todas as áreas, e a presença de espíritos na área, vamos chamar assim, é da própria vida, não tem a ver com a doutrina X ou Y. Eu gosto muito dessa base, sabe? Porque acho que é importante mostrar essa base, nada religioso, nada nesse sentido, porque para a pessoa, de repente, se sentir, né? Enfim, eu até indico sempre no meu Instagram aquela página que chama Afinal que Somos Nós, você já chegou a ver? Não tô lembrado, não. É um YouTube, canal do YouTube, chama Afinal que Somos Nós. São, se eu não me engano, 2 médicos, neurocirurgiões, enfim. Não, eu vi sim, Júnior, eu lembrei, agora sim. E que aí eles entrevistam pessoas que tiveram uma IQM, né? Sim, uma experiência de quase morte. Enfim, e aí é muito interessante porque ali não está se falando nada no sentido religioso, ninguém, né? E sim no sentido dessas experiências que as pessoas têm. E também tem um cara que acho que você deve conhecer, que eu acho incrível o trabalho dele, que é o Paulo César Frutuoso, que é o médico. É meu amigo. Seu amigo, que chique. Meu amigo espírita lá do Rio, né? Isso, que ele é da mesma instituição que você participou, né? Eu acho, lá. Exatamente, porque a gente fez vários congressos junto, o Dr. Paulo é um dos grandes pesquisadores nessa área, é médico, um homem honrado, sério. E que é legal que coloca esse assunto num outro nível, né, Wagner? Acho que é mais técnico, bem legal. Exato. E o Paulo conhece bastante de energia, de efeitos físicos, ectoplasmia. Ele participa lá da equipe do Frei Luiz, né, da Boiúna, lá no Rio de Janeiro, e é um homem muito bom. E, inclusive, quem vê o Dr. Paulo assim mais formal falando, você sai para jantar com ele, ele conta piada, é um cara muito divertido, um cara muito bom. Igual você, né, querido? Porque você leva tudo com um tom muito natural, muito, né, simples e com muita humildade. Eu acho lindo isso em você. Eu queria te perguntar o seguinte, as pessoas, sobre essa questão das divindades também, né? Como que você enxerga isso? Seja lá o Shiva, seja lá um orixá. Quando eu estou projetado espiritualmente, porque a gente tem que falar em projeção porque a gente está encarnado, né? Então, mas assim, quando eu estou projetado, como é a sua percepção de seres neste nível vibratório, com esse nível de consciência? Então, o mais normal numa saída do corpo são presenças humanoides, né? Mais ou menos no mesmo top evolutivo, um pouco melhor, quando você começa a perceber presenças num nível mais avançado que sequer tem forma humana. E aí o contato é um pouco mais complexo, porque a comunicação, vamos dizer assim, ô Júnior, telepatia para esses seres é atrasado, só para você ter uma ideia. Né? É aquele aparelho de celular ruim, atrasado. Exatamente. Para eles, a telepatia é lenta. Deixa eu mostrar uma imagem aqui que eu acho que dá para a gente explicar melhor, né? Existe uma experiência um pouco mais avançada, não tão comum, é claro, tá? Que é essa daqui, Júnior. O corpo humano está embaixo, com um conjunto de chakras na aura do corpo,
ocorreu uma saída do corpo, você está vendo o corpo espiritual pairando por cima do corpo humano, e o cordão de prata, que não é uma corda nem de prata, um feixe de energias que interliga o corpo extrafísico ao físico. A pessoa está fora do corpo, se ela ficar na posição ereta, ela pode ver alguma coisa, alguma entidade aqui. Porém, a mente dela não é o corpo astral. O corpo astral ainda é um envoltório mais sutil, né? Lembrando que a palavra astral, Júnior, quem popularizou foi o Paracelso, né? Que falava do latim astrum, ou astral, estelar, ou seja, aquilo que é da Terra é terrestre, o que veio das estrelas é astral, ou seja, não terrestre, o extrafísico também. Então, Paracelso falava de um plano astral, de um corpo astral. Por quê? Ele achava que a consciência era muito sutil, o espírito puro, e que não teria como entrar no corpo humano. Então, a teoria dele é que quando esse espírito se desprendia do plano da luz e descia, ele se revestia de matéria estelar, ou seja, um corpo astral, um corpo de luz que o anexasse ao corpo humano. Então, é possível que essa parte sutil, mas pura, se desprenda do corpo espiritual como envoltório, numa segunda experiência para fora do corpo astral, e é claro que a conexão entre o astral e esse mental seria mais sutil do que entre o astral e o físico. Daí chamar projeção do corpo mental e imaginar essa conexão entre os dois como cordão de ouro. Pura metáfora, ouro é o primeiro, prata seria o segundo, significando níveis de densidade diferentes. Então, quando a experiência, Júnior, vai para um nível desse em que o próprio corpo mental se desprende e ocorre expansões da consciência, o contato com seres elevados, orixás e outras coisas, é um contato mais puro, direto. Porém, na hora que a pessoa vier para dentro do corpo astral, para encaixar no corpo humano, o cérebro não tem como segurar esse nível de informação total, Júnior. O que o cérebro faz? Ele tenta editar de uma forma que a pessoa possa compreender de forma humana. Com símbolos. A mente dele vai formatar algum tipo de conceito para tentar entender aquilo que sequer tinha forma. Gente, que incrível, né? Vai deixar uma palavra, um símbolo, né? Alguma coisa. Exatamente, porque o nível de comunicação é muito avançado, o cérebro não aguenta essa carga. Então, a mente da gente pode formatar um símbolo, mas essas próprias inteligências extrafísicas podem projetar um símbolo que você, decodificando aqui, você entende tudo aquilo que o seu cérebro não conseguiu compreender. Por isso, a utilização de plasmagens, de símbolos que contém cada símbolo daquele, um mundo de ideias, né, Júnior? Sim. Que explode na mente da pessoa de uma forma que ela possa entender. Que às vezes a informação é tão alta que quando a gente desce para cá, ela não fica factível nesse plano, porque aqui a coisa é pesada. Sim. Então tem que haver uma adaptação daquele conceito vasto para a vivência humana, senão a gente não consegue entender as coisas. Ô Wagner, você com todo esse conhecimento, queria que você falasse também só um pouquinho desse momento. A gente está vivendo um momento tão desafiador, como você enxerga isso? Olha, na verdade, mais uma crise igual tantas outras antes, porque a humanidade demora para despertar, ô Júnior. Quando eu falo humanidade, é você e eu nunca me tiro, né? Conjunto, nós estamos aqui dentro. A gente se olhar, nós estamos saindo de uma pandemia e agora num risco de guerra, né? Que eu espero que não aconteça, possa ser negociado de algum jeito, possa cessar isso e a gente tentar tirar lição disso, né? Já tivemos tantas guerras e não aprendemos. Então, na pandemia, se a gente olhar para trás, a gente teve há 100 anos a gripe espanhola. Durante 5 anos, 50 milhões de pessoas foram embora, muito mais do que agora, porque não tinha medicamento, não tinha vacina. A gente olha séculos antes a peste negra na Europa. Então, o que acontece, Júnior? De vez em quando, para as humanidades que estão encaixadas aqui na matéria, surge uma prova sanitária que é do jogo planetário. Então, por exemplo, quando essa pandemia agora veio, sabendo que houve uma parecida 100 anos antes, peste negra na Europa, séculos atrás, é claro que isso é um ciclo, vão ocorrer outras mais para frente, para os espíritos que estiverem reencarnados naquela ocasião passar por aquilo. Então, muita gente tentou misturar a ideia da pandemia com provas celestes, aquela coisa apocalíptica religiosa. Sim. Então, eu vejo isso como algo da natureza planetária e que todo mundo que está encarnado está sujeito a passar, igual uma gripe também, por exemplo, né? Ou outras coisas. Então, desembocamos agora nessa iminência de guerra e muita gente também está tentando misturar isso com conceitos espirituais. Mas, ô Júnior, isso é só mais uma guerra. Tivemos a segunda e a primeira, que foram devastadoras. Sim. E ninguém falava que tinha algo a ver com apocalipse ou transição planetária. Não, as pessoas elas misturam. Existe guerra
porque o ser humano é belicoso, como pode existir daqui a 50, 100 anos ainda guerras, como pode vir outras pandemias. Então, pessoal... A gente até diz na alquimia que não é um vírus, é um antivírus, né? Exatamente, que vem para equilibrar de alguma forma. Só que como a humanidade lida mal com essas coisas, a questão da morte, da perda, parece que é uma punição cósmica. Agora, guerra humana não tem a ver com transição, tem a ver com ignorância dos homens. Total. Brigando uns com os outros. Para finalizar, o Wagner, eu queria só que você me fala um pouquinho, você já fez seu mapa astral, qual é o seu contato com a astrologia? Olha, eu tenho uma grande amiga que fez um mapa astral muito bom para mim, foi o segundo que eu fiz, o dela bateu assim 80% assim, de acerto, para o meu jeito de ser, mais ou menos. Eu sou Libra, eu nasci em 23 de setembro de 1961, ô Júnior, eu estou com 60 anos, e eu nasci às 16 horas no Rio de Janeiro, então... Aparentemente, eu sou Libra com ascendente em Áries, pelo dia e horário que eu nasci. Então, fiz um mapa astral muito bom e achei que bateu 80%. Na época, isso já deve ter uns 20 anos, eu não tinha nenhum conhecimento dessa área, mas procurei me abrir e, como eu vi que batia, eu procurei olhar a astrologia também com outros olhos, porque você sabe que tem gente que tem preconceito, não entende nada e condena tudo. Pelo contrário, eu fui abrindo a mente e percebendo várias coisas que tinham a ver com a parte astrológica. A gente precisa atualizar, está muito tempo que você fez. Faço questão, quero te presentear, inclusive, com o mapa, porque eu acho que vai ser uma experiência linda eu poder também ver o teu mapa, enfim, uma pessoa tão lúcida, eu diria. Querido, muito feliz e muito grato de verdade por você ter... tão disponível, né, ter aceito o meu convite e estar aqui podendo falar, né, trazer o seu olhar para os meus seguidores aqui. Obrigado. Obrigado, viu, Júnior? Tomara que o pessoal que está assistindo aí possa tirar um conteúdo bom e todos esses estudos aí que você faz, que eu faço, e que quem está assistindo também faz, é tudo coisa muito profunda, séria. Vale a pena atravessar uma encarnação com esses valores na nossa consciência, porque ajuda muito a entender todo o caos que é aqui na vida humana, para que a gente possa ter recursos por dentro para atravessar a loucura que é ferramentas, né? Ferramentas de dentro, para a gente tentar ficar mais lúcido. E lembrando sempre as pessoas, mente aberta, estuda de tudo, pode até gostar de uma área, mas mantenha a mente aberta, porque o universo é infinito, não tem vida só na Terra, ninguém sabe tudo, nem o Júnior, nem eu, nem ninguém, só o alto conhece cada um de nós. Ô, Júnior, o alto conhece a gente mais do que a gente mesmo. Sim. De formas admiráveis e invisíveis, né? Então é legal a gente estar buscando sempre uma consciência melhor, não é para virar anjo nem santo, mas para virar nós mesmos melhorados, cara. Isso aí... Se atualizar, né? Atualizar e unir o conhecimento da cabeça com o sentimento do coração no equilíbrio da consciência, tá bom? Querido, muito obrigado mesmo. Um abraço, viu? Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Eu não sei como é que ficou, se de repente teve algum ponto que deu uma travadinha ali. Peço desculpas para vocês, mas esse convidado ele é tão especial, né, que não tem como, por mais probleminha que possa ter sido um vídeo ruim. Estou muito feliz, muito grato, né, por ter essa oportunidade e eu tenho certeza que vocês também gostaram. Então é isso. Muito obrigado e namastê.